Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. E o ex-presidente Lula atacou o antigo aliado Antônio Palocci no depoimento de ontem ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Lula deu explicações no processo em que é acusado de receber propina da Odebrecht na compra de um terreno para o Instituto Lula e também de um apartamento. Lula chegou 10 minutos antes do horário marcado para o interrogatório. Desceu do carro e caminhou ao lado de apoiadores. Em seguida, foi para o prédio da Justiça Federal, onde depôs por 2 horas. A 1,5 quilômetros dali, grupos que apoiam a Lava Jato também fizeram uma manifestação. No depoimento, Lula negou as acusações que estão no processo. Disse que não recebeu propina da Odebrecht por meio da compra do terreno para o Instituto Lula e do apartamento que fica ao lado do que ele mora, em São Bernardo do Campo. Lula também negou ser o dono do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá, caso que já deu a ele uma condenação de 9 anos e meio de prisão. O ex-presidente fez ataques ao Ministério Público Federal. Eles inventaram que o triplex era meu, eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é, e ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, 3 denúncias do Ministério Público por ilação. Mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a Força Tarefa, para provar minha inocência. O juiz Sérgio Moro perguntou a Lula sobre um e-mail enviado pelo ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ao ex-ministro Antônio Palocci, que tratava do terreno para o Instituto Lula. No depoimento da semana passada, Palocci afirmou que aconselhou Lula e Marcelo a não fazerem o negócio por temer investigações. O problema dele, se ele está envolvido ou não. Eu só não quero que ele me envolva. Se ele está envolvido, se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. A procuradora do Ministério Público perguntou sobre uma reunião entre Lula e o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e com a então presidente eleita Dilma Rousseff, pouco antes da posse dela. Senhor ex-presidente, no dia 30/12/2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Eu conversei com o Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar o 1 milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida e o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte: presidente, eu estou em Brasília, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei que a Dilma é possível receber, recebeu. Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. Não durou 10 minutos essa conversa. Durante o depoimento, Lula foi repreendido por chamar a procuradora de querida. Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria? Doutora... Senhor ex-presidente, eu vou pedir realmente, até peço escusas, não percebi isso de maneira tão clara. Sei que, evidentemente, o senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora, tá bem. Senhora procuradora, tá bem. Perfeito? O juiz Sérgio Moro quis saber se o ex-presidente Lula tinha comprovantes do pagamento do aluguel do apartamento vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo. A Lava Jato sustenta que o apartamento foi propina da Odebrecht para Lula. O senhor Glauco da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel e eu declarava no meu imposto de renda que a dona Marisa mandava para o procurador o pagamento do aluguel. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo.
Salvo engano do juiz, esses recibos não foram apresentados ainda. O senhor ex-presidente sabe o motivo? Eu não sei. Lula disse que nunca tratou de dinheiro com Emílio Odebrecht. Jamais. O Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT. O PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. O senhor Emílio Odebrecht, em depoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento anterior a Marcelo Odebrecht, a Pedro Novis. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome, é outros 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso com qualquer empresário nesse país. Em outro trecho do depoimento, Lula voltou a criticar Antônio Palocci. O Palocci tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra, ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é, se você não quer assumir a tua responsabilidade pelo fatos ilícitos que você fez, não jogue em cima dos outros. Então eu fiquei muito preocupado com a delação do Palocci, porque ele poderia ter falado, eu fiz isso errado, eu fiz isso. Ele, sabe, espertamente dizia, olha, não é que eu sou santo e pau no Lula. Não é que eu sou santo, que é um jeito de você conquistar veracidade na tua frase. Eu fiquei com pena disso. E para se defender das acusações do antigo aliado, o ex-presidente Lula chamou Antônio Palocci de frio, calculista e simulador. O advogado do ex-ministro petista, por sua vez, lembrou que enquanto manteve o silêncio, Palocci só recebeu elogios de Lula. O ex-ministro Antônio Palocci também é réu neste processo em que o ex-presidente Lula prestou depoimento ontem. De acordo com a acusação, Palocci era o responsável por uma conta corrente de propina do PT com a Odebrecht e foi apontado como o italiano numa planilha do departamento de propina da empresa. Em depoimento na semana passada, o ex-ministro admitiu que intermediava os pagamentos ilegais. O homem forte dos governos Lula e Dilma também afirmou que o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, tinha com Lula um pacto de sangue. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula. Lula respondeu à acusação dizendo que a versão dada por Palocci a Moro era invenção. Ele inventou a frase de efeito, pacto de sangue, com o Emílio Odebrecht. Ele fez um pacto de sangue com os relatores, com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Certo. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. Há muito tempo, doutor, há muito tempo eu leio, eu escuto, eu converso com o advogado e eu fico sabendo, todo mundo que é preso, a primeira pergunta é, e o Lula? Você conhece o Lula? O Lula estava lá? Diga alguma coisa do Lula. Palocci também disse a Sérgio Moro que chegou a orientar o ex-presidente a não aceitar que a Odebrecht comprasse um terreno para o instituto. Não tem problema nenhum receber uma doação da Odebrecht, mas que seja formal, né? Ou pelo menos que ela seja revestida de formalidade, né? Eu até comentei com ele nesse dia, nosso ilícito com a Odebrecht já está monstruoso. Já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta, o senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Acho que isso aí vai virar uma confusão, um dia nós vamos acabar num lugar como esse que nós estamos aqui. Lula negou que tenha ouvido qualquer conselho de Palocci e disse que o ex-ministro mentiu quando prestou depoimento a Moro. Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa
Uma coisa quase que cinematográfica. Eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. O Palocci é médico, é calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. E ele, nada é verdadeiro. Certo. A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação. Ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele. Adriano Bretas, advogado do ex-ministro Antônio Palocci, reagiu chamando Lula de dissimulado. Enquanto ele mantinha o silêncio, ele era apontado como um homem inteligente e virtuoso. Depois que ele passou a dizer a verdade, o Lula vem com esse chororô dizendo que ele é calculista e dissimulado. Dissimulado é o Lula, que nega tudo aquilo que lhe contraria. Que quando foi apresentada a agenda do doutor Emílio Odebrecht, dando conta da veracidade de tudo aquilo que foi afirmado, ele disse que o documento é falso. Então, essa é a lógica com a qual ele trabalha. As pessoas que o apontam, que o acusam, mentem. Os documentos que são apresentados são falsos. E vai por aí em diante. Enquanto isso, só ele é que diz a verdade. Depois da audiência, Lula participou de um ato com apoiadores no centro de Curitiba. Em uma coletiva, os advogados do ex-presidente voltaram a afirmar que Lula não cometeu qualquer crime. Ao longo de todo o processo, nós mostramos de uma forma clara, objetiva, que, a despeito da acusação formulada, o Ministério Público jamais demonstrou que qualquer valor proveniente de contratos firmados entre a Petrobras e esses consórcios com a participação da Odebrecht tenham gerado recursos dirigidos, direta ou indiretamente, ao ex-presidente. A ele uma condenação de 9 anos e meio de prisão. O ex-presidente fez ataques ao Ministério Público Federal. Eles inventaram que o triplex era meu. Eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é. E ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, 3 denúncias do Ministério Público por ilação. Mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a Força-Tarefa, para provar minha inocência. O juiz Sérgio Moro perguntou a Lula sobre um e-mail enviado pelo ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ao ex-ministro Antônio Palocci, que tratava do terreno para o Instituto Lula. No depoimento da semana passada, Palocci afirmou que aconselhou Lula e Marcelo a não fazerem o negócio por temer investigações. O problema dele, se ele está envolvido ou não. Eu só não quero que ele me envolva. Se ele está envolvido, se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. A procuradora do Ministério Público perguntou sobre uma reunião entre Lula e o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e com a então presidente eleita Dilma Rousseff, pouco antes da posse dela. Senhor ex-presidente, no dia 30 de 12 de 2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Eu conversei com o Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar 1 milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida. E o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte: presidente, eu estou em Brasília, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei que a Dilma é possível receber, recebeu. Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. Não durou 10 minutos essa conversa. Durante o depoimento, Lula foi repreendido por chamar a procuradora de querida. Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria? Doutora... Senhor ex-presidente, aí eu vou pedir realmente, até peço escusas, não percebi isso de maneira tão clara. Sei que, evidentemente, o senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora, tá bem. Senhora procuradora. Tá bem. Perfeito?
O juiz Sérgio Moro quis saber se o ex-presidente Lula tinha comprovantes do pagamento do aluguel do apartamento vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo. Vai minha inocência. O juiz Sérgio Moro perguntou a Lula sobre um e-mail enviado pelo ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ao ex-ministro Antônio Palocci, que tratava do terreno para o Instituto Lula. No depoimento da semana passada, Palocci afirmou que aconselhou Lula e Marcelo a não fazerem o negócio por temer investigações. O problema dele, se ele está envolvido ou não. Eu só não quero que ele me envolva. Se ele está envolvido, se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. A procuradora do Ministério Público perguntou sobre uma reunião entre Lula e o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e com a então presidente eleita Dilma Rousseff, pouco antes da posse dela. Senhor ex-presidente, no dia 30 de 12 de 2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Eu conversei com o Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar um milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida. E o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte: presidente, eu estou em Brasília, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei, cadê? Não é possível receber? Recebeu. Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. Não durou 10 minutos essa conversa. Durante o depoimento, Lula foi repreendido por chamar a procuradora de querida. Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria? Doutora... Senhor ex-presidente, aí eu vou pedir realmente, até peço escusas, não percebi isso de maneira tão clara. Sei que, evidentemente, o senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora, tá bem. Senhora procuradora, tá bem. Perfeito? O juiz Sérgio Moro quis saber se o ex-presidente Lula tinha comprovantes do pagamento do aluguel do apartamento vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo. A Lava Jato sustenta que o apartamento foi propina da Odebrecht para Lula. O senhor Glauco da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso. Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. E o ex-presidente Lula atacou o antigo aliado Antônio Palocci no depoimento de ontem ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Lula deu explicações no processo em que é acusado de receber propina da Odebrecht na compra de um terreno para o Instituto Lula e também de um apartamento. Lula chegou 10 minutos antes do horário marcado para o interrogatório. Desceu do carro e caminhou ao lado de apoiadores. Em seguida, foi para o prédio da Justiça Federal, onde depôs por 2 horas. A 1,5 quilômetros dali, grupos que apoiam a Lava Jato também fizeram uma manifestação. No depoimento, Lula negou as acusações que estão no processo. Disse que não recebeu propina da Odebrecht por meio da compra do terreno para o Instituto Lula e do apartamento que fica ao lado do que ele mora, em São Bernardo do Campo. Lula também negou ser o dono do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá, caso que já deu a ele uma condenação de 9 anos e meio de prisão. O ex-presidente fez ataques ao Ministério Público Federal. Eles inventaram que o triplex era meu. Eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é. E ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, 3 denúncias do Ministério Público por ilação. Mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a Força Tarefa, para provar minha inocência.
O juiz Sérgio Moro perguntou a Lula sobre um e-mail enviado pelo ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ao ex-ministro Antônio Palocci, que tratava do terreno para o Instituto Lula. No depoimento da semana passada, Palocci afirmou que aconselhou Lula e Marcelo a não fazerem o negócio por temer investigações. O problema dele, se ele está envolvido ou não. Eu só não quero que ele me envolva. Se ele está envolvido, se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. A procuradora do Ministério Público perguntou sobre uma reunião entre Lula e o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e com a então presidente eleita Dilma Rousseff, pouco antes da posse dela. Senhor ex-presidente, no dia 30/12 de 2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Eu conversei com o Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar o 1 milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida, e o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte: presidente, eu estou em Brasília, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht, e eu estava querendo ver se... Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo.